da saúde da mulher, não tem como a gente não falar aí da definição de saúde. Essa definição de saúde, a mais frequentemente mencionada e referenciada, é a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, acho que todo mundo até já decorou essa definição, né, que é o estado de completo bem-estar físico, social, mental, e não simplesmente a ausência de doença, né? Então, assim, isso é uma definição do pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, que se fez aí esse contexto, essa discussão e essa definição, quando a gente tinha um limite assim muito grande entre paz e guerra, né? Então havia necessidade aí desse tipo de abordagem, né? Hoje em dia a gente sente falta de uma nova definição que aborde questões mais subjetivas, né, e que aborde questões mais contemporâneas. Então, mais do que a ausência de doença, né, a gente tem as questões de morbidade e mortalidade, da qual trataremos aí ao longo da nossa conversa, mas também conceitos atuais que devem ser incorporados aí quando a gente pensa em saúde. Não tem como a gente discutir saúde mais sem aplicação ou uso das tecnologias, que têm implicações certamente sociais e para a nossa saúde, né? Então, falta a gente discutir, questionar qual é o impacto dessa tecnologia na saúde das mulheres. Por que das mulheres, né? Na verdade, na saúde da população, mas a mulher, certamente ela tem 4 jornadas de trabalho, né? Assim, aqui eu consigo vivenciar isso. A gente está mais à frente aí, desculpa aí, Fernando, viu? Mas a gente que está mais à frente das questões aí da casa, dos filhos, enfim, dos cachorros, e tudo mais que a gente tem aí no contexto que dá conta. Então, eu acho que há uma diferença, sim, e aí eu falo, eu acho mesmo, né, no impacto da saúde nas mulheres e nos homens diante dessas novas tecnologias e dessa nosso novo normal, né? Mais do que isso, a gente pensar na utilização do telesaúde, né, do atendimento online, que, em decorrente da pandemia, foi permitido pela medicina, foi permitido por outros profissionais da área da saúde, quando eu falo foi, são seus conselhos federais, inclusive pela nutrição. Então, nós nutricionistas podemos fazer atendimento online, o Código de Ética já se reportava atendimento online, mas garantindo que a primeira consulta, que o diagnóstico nutricional seja presencial, obviamente, não consigo visualizar outra maneira, mas, mediante a nossa pandemia, a gente flexibilizou essa questão até 31 de agosto, fatidicamente o dia do nutricionista, e a gente tem que repensar, então, esse conceito de saúde. Como é que é essa abordagem, né? Como é que eu vou tratar, como é que eu vou diagnosticar, como é que eu vou acolher o meu paciente através da tecnologia, através do atendimento online? São questões que devem ser discutidas na atualidade quando a gente pensa no conceito de saúde, né? Então, a gente encontra na literatura, e tem um grupo de pesquisa muito interessante na Inglaterra, né, que aborda os 4 aspectos do problema em relação à tecnologia. A tecnologia em si, né, que eles colocam como evidência clínica, a economia, o paciente e a instituição ou a organização são os principais polos aí. Então, creio que num futuro próximo a gente possa incorporar essas questões ao conceito de saúde e de saúde da mulher, né? Então, nos vem à mente quem é essa mulher contemporânea. E a gente tem a ilusão de que é essa princesa aí, né, com os cabelos longos, bem tratados, que lê, faz faxina na casa, cuida do bebê, cozinha, malha, enfim, e é feliz, né? E, na verdade, a gente coloca isso até numa publicação, a abordagem real é bem diferente. Efetivamente, a mulher faz isso tudo mesmo, mas ela se desespera, ela sofre, tem um sofrimento ali implícito nisso, tem um sofrimento que vai impactar na sua qualidade de vida, tem um sofrimento que vai impactar no seu estado nutricional, no seu estado de saúde, enfim, na sua qualidade aí, né? Isso aqui eu já falei. E, então, vamos pensar assim, qual é o perfil dessa mulher, né? O que mais impacta a mulher? Qual é o desfecho mais desfavorável em relação à mortalidade? E depois a gente fala um pouco de morbidade também. Dessa mulher, a gente começa assim com um olhar
para todas as mulheres, quer dizer, mulheres de todas as idades, né? Inclusive, eu sugeriria fortemente que vocês consultassem esse link aí da Organização Mundial de Saúde, que está colocado aqui abaixo, né? Neles vocês conseguem aí colocar qual o grupo, qual é a idade, qual é a localidade, e perceber quais são as causas de mortalidade bem atualizadas, enfim. E a gente olha aí, eu coloquei o recorte de mundo, mulheres no mundo, todas as idades, e mulheres nas Américas, né? E a gente vê que não há diferença. Nossas mulheres, quer seja no mundo, quer seja nas Américas, morrem mais de doença cardiovascular. Então, cardiovascular é efetivamente a doença que mais impacta a saúde feminina. Mas será que isso tem diferença em relação a que estágio de vida está essa mulher? Então, a gente faz o recorte. Quando a gente pega adolescentes, a gente vê uma diferença, né? Uma diferença da comparação de adolescentes com mulheres em geral e uma diferença da comparação de adolescentes no mundo com adolescentes nas Américas. Então, a gente vê que no mundo, por exemplo, já entram aí na adolescência as condições maternas como a primeira causa de mortalidade entre as adolescentes no mundo, seguida aí de uma doença infecto-contagiosa, que é HIV. Principalmente puxada essa estatística pela África, tá? Se a gente for visualizar lá no mapa deles. Mas se a gente faz um recorte para as Américas, as nossas adolescentes morrem mais de acidentes de trânsito e de violência, muito mais do que condições maternas e HIV, né? Então, curiosamente, a gente precisa saber aí desse perfil. E evoluindo o estágio de vida, como é que se comporta essa questão aí da mortalidade? Nas adultas jovens, a gente ainda encontra uma marcante causa de HIV na mortalidade dessas mulheres, novamente reforçando a contribuição da África nesse sentido. As condições maternas aparecem ali encabeçando também, mas nas Américas a gente já vê um perfil diferenciado de doença cardiovascular e câncer de mama, ocupando aí as posições de destaque nessa mortalidade. E as adultas? As adultas não têm diferença, né? Elas morrem de doença cardiovascular e morrem de câncer de mama. E se a gente for pensar tanto no mundo quanto nas Américas, incluindo o Brasil, né? Na idosa, a gente tem aí a frequência das doenças cardiovasculares, mas a gente já percebe a mortalidade por outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, né, como doenças pulmonares, já aparecem aí ranqueadas para as idosas, né? Então, a gente faz essa viagem só para a gente perceber que somos mulheres, sim, mas temos problemas diferentes no mundo, né? E referente também a nosso estágio de vida, não dá para colocarmos todos no mesmo saco. E alimentação e nutrição, como é que fica nessa história? Eu vou transcender a definição de alimentação e nutrição, que a gente sabe muito bem que tem um recorte biológico, tem um recorte sociológico, tem um recorte até político, né? Mas eu vou afirmar que alimentação e nutrição é um componente da saúde e, principalmente, o principal determinante da doença e da mortalidade. E aí eu vou apresentar para vocês o que eu arriscaria dizer que foi o trabalho mais importante publicado no ano de 2019 sobre alimentação. O que esse trabalho é? É uma revisão sistemática realizada com a participação de 195 países, né, num período de quase 30 anos, e pela primeira vez eles conseguem aí mostrar que a dieta inadequada ela é responsável por mais mortes do que quaisquer outros riscos globalmente, incluindo o próprio tabagismo. Então, olha só, aquele perfil de mortalidade no mundo, todos eles têm a primeira causa a alimentação, né? Isso mostra, isso assim, nos deixa um pouco estarrecidas, né? Porque, enfim, não era para ser dessa maneira, mas mostra uma importância marcante da nutrição e dos nutricionistas, quer seja na morbidade, quer seja na mortalidade, quer seja na qualidade de vida da população em geral e das mulheres em especial. Olhando melhor aí esse trabalho super importante, a gente vê que globalmente, aí eu estou falando do mundo, o Brasil também está incluso, né, nesses dados, né, o consumo de quase todos os alimentos e nutrientes saudáveis foi abaixo das recomendações em mulheres adultas, quer seja oleaginosas e sementes, leite e grãos integrais.
O consumo de alimentos e nutrientes não saudáveis excedeu as recomendações de mulheres adultas. Bebidas açucaradas, carne vermelha, carne processada e sódio. Ou seja, né, a gente não atinge as recomendações por uma alimentação saudável e a gente consome alimentos processados. Esse é o perfil traçado aí por essa meta-análise. E os riscos alimentares eles foram responsáveis por 11 milhões de mortes, de total de morte entre todos os adultos, né? Isso é realmente um trabalho de impacto, né? E aí, novamente, destacando, em consonância com os dados da Organização Mundial de Saúde, que as doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte relacionada à dieta, seguida por câncer e diabetes, ou seja, as doenças crônicas não transmissíveis que estão ranqueando, infelizmente, as nossas taxas de mortalidade. Quando a gente vai avaliar aí, só um instantinho que sumiu aqui. Quando a gente vai avaliar quais são, então, essa projeção, a imagem ficou ruim, né? Mas o que a gente encontra ali no top aí dessa pesquisa? A gente encontra uma alta ingestão de sódio, uma baixa ingestão de grãos integrais, uma baixa ingestão de frutas, né, com maior impacto aí na mortalidade, seria um perfil dietético de maior impacto na mortalidade. Ora, a gente pode imaginar que o sódio ele está presente principalmente nos alimentos processados e ultraprocessados. Isso é um perfil, né, de base alimentar em alimentos industrializados, sem sombra de dúvidas. E mais do que isso, né, embora o impacto desses fatores alimentares que a gente está traçando, individuais, tenha variado entre os países, a ingestão não ideal de 3 fatores foi responsável por mais de 50% das mortes e 66% do que eles chamam de anos que você perde trabalho e qualidade de vida por conta de doença, né? Principalmente, de novo, grãos integrais, frutas e sódio. Então, eles conseguiram isolar e comprovar isso, né? E aí a gente coloca, é muito bonito esse estudo, né? A gente tem ali o global, o primeiro anel, né? Os demais países aí participantes, enfim. E a gente percebe, de novo, né, que os principais fatores de risco para a mortalidade são dietas ricas em sódio, baixas em grãos integrais e baixas em frutas, pobre em nozes e sementes, pobre em vegetais e pobre em ácidos graxos ômega 3. Esse é o perfil traçado por esse estudo, né? Quando a gente pega o corte metodológico dessa meta-análise, a gente vê que o que eles usaram como corte são as recomendações nutricionais atuais, principalmente da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente pensa, realmente, nós temos que recomendar uma alimentação saudável, né? A OMS também tem disponível vários infográficos e figuras como essa que eu estou projetando para vocês, que são muito interessantes da gente utilizar, mostrando, né, que a dieta saudável, a alimentação saudável, é um dos caminhos aí para o bem-estar e para a saúde, né, de uma maneira geral. Bacana, né? Então, como é que isso funciona no nosso país, né? A gente pega aí dados fresquíssimos da última POF publicado, que infelizmente não temos avaliação de ingestão, de consumo, né? A gente tem de aquisição apenas, e a gente vê o seguinte cenário, né? A gente vê que a população em geral gasta quase 40% com alimentação e quase 40% com a habitação e quase 20% com transporte. Como é que a gente quer falar em qualidade de alimentação, se a gente tem a média da população brasileira que disponibiliza apenas 17% do seu rendimento para gasto com alimentação? É uma questão que a gente tem que parar e tem que refletir, né? Enquanto a gente não tiver políticas e programas efetivos na área de alimentação e nutrição, de redistribuição de renda, né? Da questão da agricultura familiar e todas essas questões que a gente pontua e bem discute, a gente não consegue caminhar muito nesse discurso de alimentação saudável, né? Aí a gente pergunta, tá bom, e como é que tá, então, como é que estão as mulheres brasileiras? Mais especificamente, se pudéssemos colocar uma lupa sobre elas, né? Infelizmente, como eu falei, a POF não traz, a mais recente, dados sobre estado nutricional antropométrico, né? Mas a gente consultou um trabalho, que é até da Escola Nacional de Saúde Pública, que avalia, através de dados do Vigitel, e faz aí
é um traço da prevalência de obesidade e fatores associados na população brasileira, né, comparando alguns dados. E a gente percebe nesse estudo, e aí eu queria só fazer um parênteses para falar, caramba, esses estudos usam o índice de massa corporal, usam o IMC, isso é um absurdo, né? Porque o IMC ele não dá conta da composição corporal, porque o IMC, enfim, em nível clínico é verdade, mas em nível populacional, a gente tem que balizar o método, inclusive para que a gente possa fazer comparações com outras populações. E em nível epidemiológico, o IMC é, né, o mais recomendado, sim, né, dada a sua relação aí, de uma maneira geral, com o estado social antropométrico da população e não do indivíduo, né, então a gente efetivamente usa esse corte aí nos estudos epidemiológicos. Gente, se a gente olhar aí, aí a coluna à direita, né, mulheres, as prevalências de sobrepeso somada às de obesidade, por exemplo, eu não poderia dizer que a gente tem uma população de mulheres saudáveis no nosso país, porque são altíssimas, né? E aí a gente pega dados do Vigitel, né, mais recente, aí de 2018, e mostra que a obesidade efetivamente vem crescendo entre os adultos nos últimos 13 anos, isso é uma verdade. E qual é a cara da obesidade desses adultos, né? A obesidade ela tem entre 25 e 34 anos, ela é mais prevalente na população que tem baixa escolaridade. Então, houve aí uma associação direta. Gente, tem um inseto aqui, desculpa, circulando na minha frente que voltando para cá. Então, essa é a cara da obesidade no Brasil, né? Ela afeta mais, e a baixa escolaridade a gente sabe que é um dos indicadores aí para avaliação das condições socioeconômicas, não é o único, obviamente, mas tem uma alta associação, principalmente com o estado nutricional, e a gente vê aí que efetivamente a obesidade ele atinge a população de mais baixa escolaridade. Em relação aos hábitos alimentares, o que a gente percebe é que, embora a gente observe um discreto aumento aí do consumo de frutas e hortaliças, esse consumo ainda está muito aquém das recomendações nutricionais, né? A Organização Mundial de Saúde fala lá que a gente tem que consumir mais de 300 gramas por dia de frutas, legumes e verduras. A gente aí coloca aí 5 porções, né? Assim, são programas até famosos aí, ó, no mundo, né? Ao redor do mundo. E o brasileiro efetivamente não alcança essas recomendações de consumo de frutas e hortaliças, consonante com a meta-análise que a gente apresentou a mais recente, né? E esse trabalho, né, associa, porque a gente fica pensando assim, bacana, então a gente tem um problema efetivamente, nossas mulheres têm uma alta prevalência de sobrepeso, têm uma alta e crescente prevalência de obesidade, mas e as outras, qual o impacto disso em outras morbidades, né? E a gente sabe que é chover no molhado, eu repeti aqui, que a obesidade é o principal fator de risco para todas as outras doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a principal porta de entrada para as ditas comorbidades é a obesidade de fato, né? Esse trabalho é uma dissertação de mestrado também muito interessante, que coloca aí uma tendência da prevalência de sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão em mulheres brasileiras em idade reprodutiva, tendo aí como recorte metodológico o Vigitel também de 2008 a 2015. O que se percebe, né, aí nessa figura, a gente vê a evolução temporal da prevalência, tanto de excesso de peso, sobrepeso, obesidade, quanto diabetes e hipertensão arterial, entre as mulheres brasileiras em idade reprodutiva, a gente observa que a curva de excesso de peso é a que mais se destaca. A gente não tem a menor dúvida, né? Tanto em percentual aí dito de prevalência, quanto de curva ascendente, né? Então, a gente observa uma evolução aí do sobrepeso e obesidade, que acompanha um pouco esse desenho, né? E um aumento ligeiro de algumas doenças crônicas não transmissíveis ou uma manutenção. Mas é importante a gente reforçar que esse foi um recorte, que são mulheres, e que mesmo que não haja um aumento expressivo aí da prevalência dessas doenças crônicas não transmissíveis, a prevalência já é alta. Ela mantida já é alta, né? É importante a gente destacar isso. E ele observou, esse autor, né,
uma tendência crescente da prevalência de sobrepeso em todos os estratos que ele analisou. Então, se ele fez um recorte por faixa etária, ele encontrou. Se ele fez por escolaridade, se ele fez por cor, por região, por estado civil. Então, há aí essa tendência da crescente prevalência de sobrepeso na população feminina em idade reprodutiva, estudado por esse autor, independentemente dos estratos analisados. E aí, outras consequências. Ok, a gente pensou em obesidade, a gente falou do impacto de outras doenças crônicas, como não poderia deixar de ser, mas se a gente pensa em mulher, a obesidade também impacta outras variáveis, né? E a fertilidade é uma delas, e é bastante discutida. E a gente tem aí a questão, né, da evolução, né, onde nós aí evoluímos em relação a esses mecanismos interagindo aspectos ambientais, nutricionais, hormonais, para garantir aí uma reprodução em condições favoráveis em relação à nossa oferta de energia e de outros nutrientes, né? E essa estratégia metabólica parece ser, né, de reserva energética, enfim, parece ser uma vantagem apenas em ambientes carentes, né, carentes, sobretudo, aí, de consumo energético. Então, essas condições energéticas, elas podem influenciar a saúde reprodutiva, e a gente tem vários estudos na literatura, mostrando que o baixo peso impacta na saúde, na fertilidade, sim. Então, a gente tem estudos aí de mulheres, principalmente, com distúrbios nutricionais, como anorexia, bulimia e um risco aumentado aí de infertilidade. A obesidade vem aí num crescente aí, associar com fertilidade, né? Eu coloco aí um gráfico para vocês que mostra o número de publicações associando aí infertilidade feminina e obesidade. E a gente vê um aumento exponencial desde a década de 80 até o recorte aí que foi de 2014 das publicações sobre obesidade e infertilidade em mulheres, né? E aí eu coloco também os exercícios extenuantes, que a gente tem aí várias publicações no caso de atletas mesmo, né? Com a questão do impacto aí, tanto na amenorreia quanto na própria fertilidade. Além disso, a gente encontra que alguns nutrientes específicos também afetam a fertilidade feminina, porque eles atuam em várias vias de sinalização, né? Então, os principais fatores dietéticos que a gente encontra na literatura relacionados aí à fertilidade são os ácidos graxos, principalmente a qualidade desse ácido graxo, não é só a quantidade, né, mas relacionados aí a gorduras saturadas, os carboidratos refinados, industrializados, as proteínas de origem animal, na maioria dos estudos, e a gente não pode deixar de falar dos desreguladores endócrinos, ou os disruptores endócrinos, né, tão famosos, que são, na verdade, os xenobióticos, né? A gente faz aqui um recorte, xenobióticos são substâncias estranhas ao nosso corpo, ou seja, a gente não produz, e a gente normalmente necessita de um sistema de detoxificação hepática para que eles sejam excretados, né, de uma maneira geral, porque é um assunto bioquimicamente, fisiologicamente bem complexo, mas se a gente pode falar de uma forma mais ampla, é isso, e dentre os xenobióticos, como por exemplo o bisfenol, né, a gente tem os próprios agrotóxicos, né, que podem funcionar como disruptores endócrinos e interferir na fertilidade feminina, né. E eu faço esse recorte para agrotóxicos porque somos o primeiro país consumidor de agrotóxicos do mundo. Nós, brasileiros, somos os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Desde 2014, a gente ultrapassou os Estados Unidos, né? E temos aí, infelizmente, esse pódio aí infeliz de primeiro colocado no consumo de agrotóxicos. E aí, é claro que é um problema de saúde pública muito amplo, né? Porque o nosso problema com agrotóxico, ele inclui não apenas um uso excessivo, acima daquela quantidade recomendada, mas também da presença de ingredientes ativos proibidos em diversos países ao redor do mundo,
países como a Alemanha, como a própria China, que proíbem alguns ingredientes ativos de agrotóxicos, continuam produzindo para vender para o Brasil. Então, não é desimportante a gente considerar a presença de xenobióticos na dieta da mulher brasileira, como aí um fator que pode ter um impacto importante na fertilidade, embora a gente não tenha nenhum estudo nesse sentido, né? A gente encontra aí indo aí por um outro lado que não me agrada muito, né? O uso aí da ciência, o uso da fisiologia, da bioquímica, da dietética, do que quer que seja, né? Para fazer uma leitura um pouco, um recorte um pouco perigoso dessa história, né? Tem artigos que falam em dieta de fertilidade, né? Que falam em estilos de vida e intervenções alimentares que podem representar uma estratégia promissora para gerenciar a infertilidade em mulheres. Então, a gente encontra aí um recorte que, efetivamente, a gente não concorda enquanto cientista com responsabilidade, professor, nutricionista, o que quer que seja. A gente sabe que há um contexto mais amplo e por trás disso tem indústria de alimentos, indústria de suplementos, sem a menor sombra de dúvidas, né? O conflito de interesse que vai ser discutido pelo Fernando, né? E eu não poderia deixar de falar que a obesidade, ela também tem a sua curva aumentada conforme a idade da mulher e ela se acentua no pós-menopausa, né? E aí, eu puxando aí a brasa para minha sardinha, esse artigo nosso acabou de ser publicado, né? Na verdade, ele foi produto de 3 dissertações de mestrado, essa é só uma das dissertações. A gente tem um ambulatório, né, de dietética e alimentos funcionais na Universidade Federal Fluminense, e lá a gente fez um follow-up de mulheres pós-menopausa, com algumas intervenções, né? Essa intervenção, a gente usou a canela. A canela é um alimento que contém aí substâncias, né, e polifenóis que têm um impacto já associado em estudos animais, né, tanto com a função endócrina, principalmente referente à tireoide da mulher, né, quanto composição corporal, enfim, a sobrepeso e obesidade, né? Então, esse grupo de mulheres que a gente estudou, a gente suplementou com 2 gramas de canela, quero dizer que a gente comprou o pauzinho de canela, a gente ralou a canela, a gente encapsulou, então, efetivamente, o que a gente queria era perceber o impacto desse alimento, né? Tanto que o desdobramento desse trabalho foram oficinas dietéticas com preparações com esse teor de canela ao longo do dia, para que se consiga aí obter, talvez, esses benefícios, né? E a gente encontrou efetivamente que a canela pode ter um efeito protetivo em termos de ganho de peso e massa corporal. Então, as mulheres que receberam suplemento, não é que elas tenham perdido peso, elas deixaram de ganhar. E a composição corporal delas também tinha um perfil diferenciado, quando a gente comparou com um grupo placebo. A gente também conseguiu um resultado de menor glicemia nesse grupo da canela, embora nenhum impacto em relação aos lipídios séricos. Mas aí é um começo, né? Isso aí continua numa tese de doutorado, né? E a gente tem diversas variáveis aí, conforme sejam publicados aí, a gente disponibiliza, né? E, finalmente, como é que a gente, que a gente quer com isso tudo? O que queremos, né? O que queremos? Somos mulheres, o que queremos nos reporta aí essa meme, né? Todo mundo aí conhece, é famosa. O que somos mulheres? O que queremos? Emagrecer. Como queremos? Enfim, o que somos gordos? Aí já até arrepia a gente, né? O que nós queremos? Começar nossa dieta e exercício. Quando nós queremos? Na segunda-feira, hoje é segunda, na próxima, enfim. Essas brincadeirinhas, mas que nos conduzem, né? Nos colocam num lugar que é um lugar extremamente perigoso, né? Que é a questão da imagem corporal. Aqui, com a minha licença de utilizar, com a permissão da autora, nossa amiga Ana Carolina Rego, né, do Além do Comer, nos colocando aí alguns estudos muito preocupantes, que mostram, por exemplo, que 38% das meninas de 4 anos estão insatisfeitas com seus corpos, né? Isso aí, efetivamente, não é Brasil, né? Mas já é aí
uma pista, né, para a gente discutir um pouco o impacto e a influência da mídia como um dos principais fatores de risco para essa insatisfação corporal, né? Então, a gente quer, efetivamente, a gente tem essa necessidade de modelar a silhueta, né? Isso tornou-se aí um imperativo central na vida de muitas mulheres, né? Que sou maravilhosa, deusa, diva, inspiração. Então, a beleza corporal passa a ser aí um símbolo de divindade, de poder também, extremamente perigoso, que, por outro lado, né, o outro lado da moeda, também está sendo um fator de morbidade para essas mulheres, né? Então, a gente coloca aí a questão da culpabilização e distorções na relação com o próprio alimento, como uma questão bastante perigosa, né? E de onde vem isso tudo? Quer dizer, isso aí impacta aí não só na anorexia, na bulimia, como a ortorexia, como a vigorexia, que são efetivamente os distúrbios nutricionais mais prevalentes e em ascensão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sendo que, certamente, o gênero mais afetado, pelo menos da questão da bulimia e da anorexia, são as mulheres, efetivamente, né? Então, a gente nunca viu, gente, isso aí eu sublinhei até, nunca soubemos tanto sobre os efeitos da alimentação sobre o corpo e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantos problemas de saúde relacionados a ela. Então, a gente precisa repensar, né? Lançar esse olhar. A obesidade, sobrepeso, são problemas de saúde pública? São portas de entrada para as principais morbidades que mais matam as mulheres no mundo? São. Mas a gordofobia também não podemos chegar nesse ponto, né? Temos que ter esse olhar aí generoso sobre essa questão da mídia impactando no ideal de beleza, no ideal de corpo, né? Que é único, afinal de contas, o que é um absurdo, porque nós somos plurais, né? E não podemos deixar de falar do impacto aí da mídia nessa questão. E aí eu trago um estudo muito interessante, também recente, que mostra e fala sobre a promoção da saúde da mulher brasileira, alimentação saudável, vozes e discursos evidenciados pela Folha de São Paulo. Eu sugiro fortemente que vocês façam uma leitura aí desse artigo, que eles colocam coisas chocantes, né? Como mulheres que tiveram que dão um depoimento que tiveram que se internar para perder peso, e outras coisitas mais assim que deixam a gente bastante espantado. Mas eu recortei as considerações finais, né? Que diz que todas essas questões, né, nos textos analisados, percebeu-se a linguagem de armadilhas, que oriunda da polidiscursividade e revela interesses interrelacionados da ciência, das indústrias médico-farmacêuticas e de alimentação e nutrição, como dos profissionais de saúde e das mulheres em menor grau, né? Então, existe monstros por trás disso, vamos dizer assim. Existem gigantes por trás disso, né, promovendo essa indústria de uma maneira tão cruel, né? E a gente pode colocar... não está passando. Meninos, não está passando. Espera aí que eu vou ter que sair da tela cheia. Desculpa, tá tudo ok? Tudo certo, gente? Tudo certinho, Manuela. Então, assim, a gente pensa aí talvez numa relação perversa, e aí é uma proposta de viagem minha, né? A gente faz um recorte da anemia. A anemia é a principal deficiência nutricional do mundo, né? E do Brasil também. Ela ainda é impactante, tem uma prevalência alta entre as mulheres também, né? Essa deficiência nutricional, ela respalda várias políticas e programas de alimentação e nutrição, inclusive com obrigatoriedade de suplementação em alguns estágios de vida, né? Isso é um recorte, é um problema de saúde pública, é verdade, temos que suplementar quando diagnosticamos deficiência, né? Mas, por outro lado, não é qualquer população, né? Essa aqui é a principal coorte, uma das principais coortes femininas, né, que a gente tem aí no mundo, a coorte dos Estados Unidos, que mostra exatamente uma relação aí inversa entre o consumo de suplementos de vitaminas e minerais em idosas e o risco de mortalidade, né? Então, por exemplo, parece que as mulheres, as idosas que tiveram as maiores suplementações aí em ferro, tiveram maior
taxa, maior risco, melhor dizendo, que trabalha com risco relativo, maior risco de mortalidade. Então, quem consumia mais suplemento de ferro tinha maior risco de mortalidade, mostrando novamente que há um outro lado e que a gente deve avaliar sempre essas recomendações e a aplicabilidade, né? E como é que a gente se situa diante de tanta tamanha aí, diversidade de informações, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter o recorte dos guias alimentares, e o nosso não é o único, né? Essa paginazinha aí da FAO, ela coloca todos, quer dizer, os guias alimentares de 100 países no mundo, é muito diverso, né? E se a gente se debruça sobre qualquer um deles, e aí eu coloco aí alguns pontuados, inclusive o Brasil, né? A gente vê que, independentemente da cultura e das adaptações de guias que a gente percebe aí que deve acontecer conforme essa cultura, esses guias, eles são pautados no consumo de alimentos in natura, eles são pautados no consumo de frutas, legumes e verduras, e eles desestimulam o consumo de alimentos industrializados, né, que no nosso guia é muito bem reportado como a classificação de processados e ultraprocessados, né? Então, a gente deve sempre ter um olhar para o nosso guia alimentar, afinal de contas, ele é um dos melhores do mundo, né? A gente tem até publicações a respeito, e surgiu o filhotinho dele, né, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, que é bem recente, inclusive aborda dietas vegetarianas para essas crianças, né? E no final das contas, a gente quer fazer uma pergunta: quem somos nós, nutricionistas, né? Então, não sei se dá para vocês verem aqui, mas isso é uma pesquisa que foi publicada ano passado pelo Conselho Federal de Nutricionistas, mostrando que ainda somos quase que nossa totalidade mulheres, né? Então, a gente falar em saúde, alimentação e nutrição de mulheres, a gente está falando efetivamente de saúde, alimentação e nutrição dos nutricionistas, né? Então, com isso, eu agradeço aí a vocês e deixo o meu contato, viu? Obrigado, Manuela. Pode seguir, Fernando, fica à vontade. Ah, tá ok. Mas você me ajuda, tá, Michele? Tem um desafio. Só digo uma coisa, eu tenho um desafio imenso, né? Que vai ser falar depois de Manuela, né? Então, a gente devia realmente ter invertido, né? Imagina, Fernando Lamarca. Então, assim, um detalhe muito interessante da sua bela apresentação, acho que a sua fala foi uma fala muito lúcida, né? Muito conectada com a nossa atualidade. E como essa temática que você abordou hoje, né, ela perpassa por múltiplas questões das nossas áreas de atuação, né, do ensino no campo da alimentação e nutrição. Então, eu fiquei impressionado com o conteúdo que você compartilhou com a gente e como isso foi abrangente, né, nos diversos olhares. Vejo aqui 180 pessoas no nosso evento, né, com profissionais atuando em diversas áreas e alunos que se identificam com áreas particulares, né, que estão ali começando a pensar ou que já se sentem mais à vontade em uma área específica, mas é uma temática que perpassa por diversas outras, né, mostrando que isso é o rico do campo da alimentação e nutrição, né? A gente não tem como ser apenas nutricionista da área clínica, apenas nutricionista de unidade de alimentação e nutrição, né? Nós somos generalistas e a gente tem que tentar exercitar esse olhar do todo, né, Manuela? É isso aí, é uma dificuldade muito grande, porque a gente não pode perder a profundidade, né? A gente não pode ser muito amplo e superficial. Então, é realmente um desafio. Que bom que eu aí atendi aí a essa questão. Eu estava realmente super apreensiva, né? Porque eu me coloquei num tema desafiante. Mas que bom que deu tudo certo aí, viu, gente? Depois eu posso disponibilizar esse material aí para vocês, Fernanda. Manuela, muita gente elogiando aqui, realmente pedindo o material, acho que principalmente porque as pessoas querem fazer a leitura dos artigos, né, que você indicou. Alguns eu também conheço e são realmente maravilhosos. Algumas meninas já colocaram até o link dos artigos, né? Ah, que maravilha. Então, vai ser bacana. Muito interessante, né, Manuela? Eu anotei aqui, assim, a gente fala muito isso hoje, para quem trabalha com materno-infantil, que é o meu caso, por exemplo,
a gente vê as mulheres, né, com uma prevalência maior de excesso de peso, aquilo que você falou, né, os dados mais recentes do Vigitel, então mais do que os homens, e principalmente o que mais assusta a gente, na idade reprodutiva, né, Sim. a gente faz um salto nessa prevalência de excesso de peso quando a gente sai ali da adolescência e entra na fase de adulto jovem, então você falou idade de 25 a 34 anos, que é quando as mulheres estão tendo filhos, né? E aí, se a gente pensar no pacote todo, programação metabólica, isso levado a outras gerações, a gente começa a entrar naquela roda gigante, e aquilo não para nunca, né? Ciclo vicioso. Eu acho que a gente tem, enquanto nutricionista, sabe, Michele, não é querer chover no molhado, não. A gente tem um campo fértil, né, para o lado ruim, né, infelizmente, porque as nossas obesas, as nossas mulheres com sobrepeso, ainda têm deficiências nutricionais. Né? Então, não posso comparar com as mulheres com sobrepeso e obesidade, Estados Unidos, hoje países da Europa, enfim, que a gente encontra obesas. Aqui, as obesas têm deficiências nutricionais. Né? Então, é realmente desafiador, né? E aí, se a gente for pensar em capacidade antioxidante dessas mulheres, em nível de inflamação, num aspecto, um recorte mais clínico, realmente é desafiante. Aí eu coloco para vocês a área materno-infantil, professores aí de universidade, nosso compromisso na formação continuada desses nutricionistas, sabe? Sim. Eu acho que isso deve fazer parte do nosso objetivo de oferecer aí cursos de pós-graduação nessa linha, viu? E escrever sobre isso, né? Depois o Fernando vai falar sobre a temática dele, onde é que vai ser publicada, né, Fernando? Mas falando em escrever, assim, é sempre bom falar dos próprios livros da Manuela, né? Eu tenho todos, agora na Unirio estou começando com a disciplina de saúde da mulher, e é o seu livro que me ajuda, né, Manuela? Para começar essa disciplina. Mas a Manuela tem, né, recentemente, eu acho que um livro de nutrição funcional, esse de nutrição para mulheres, eu anotei alguns aqui, de nutrição para vegetarianos, né, de vegetarianos, e que também tem crescido muito, né, um outro tema muito atual, né, que a gente precisa algum dia também aprofundar, até para os nossos alunos e aqueles que já se formaram e que talvez não tinham essa realidade, né? Precisamos, Michele, olha, sabe por quê? Porque se a gente olha para os guias alimentares, eles são vegetarianos. Assim, os guias alimentares recomendam você consumir 70% de alimentos de frutas, legumes e verduras oriundos de vegetais. Os guias alimentares são vegetarianos. A gente não tem como fugir disso, né? Aproveito para dizer que a segunda edição do Nutrição de Vegetarianos está no forno, tá? Já vai sair já aí para a gente. Maravilha, eu também sou fã. Gente, alguma mais pergunta? Eu olhei aqui, é só elogios, Manuela. Perguntar, ninguém quer perguntar, mas elogios aqui tem um monte, então a gente fica muito feliz com isso, né? Sinal de que esclareceu a todos. Que maravilha, gente. Um prazer, realmente um prazer estar aqui com vocês. Podem perguntar, viu? Se eu souber, a gente responde, né, Fernanda? É isso. Por aí. Manuela, agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que a sua agenda, principalmente com a nossa agenda de professor, parece que está parada, mas não está, né? A gente está trabalhando mais do que quando a gente está presencial, né? Pelo menos muitos de nós aqui. E eu acho que ainda com as demandas do CRN, que eu também sei, são enormes, até por conta, eu vou dizer do nosso lado, professor, né? Que a gente está demandando do CRN do CRN de modo geral, né? Do CFN e aí o CRN, vários posicionamentos. Então, imagina a sua agenda como deve estar e você ter aceito esse convite foi realmente muito gratificante para a gente. Agradeço demais a sua participação. Se você tiver ainda tempo, te convido para ficar e assistir aí o Fernando. Você acha que eu vou perder Fernando Lamarca? Não vou perder mesmo. Eu que quero agradecer, Michele, dizendo que é uma obrigação de todo professor, pesquisador, enfim, de democratizar aí as questões, os conhecimentos, as publicações. Então, assim, eu com o maior prazer, sempre que vocês convidarem e eu puder, eu estarei com vocês. Obrigada. Maravilha, obrigada a você. Agora eu estou olhando aqui que alguém perguntou como o hormônio que é injetado em animais pode afetar a saúde da mulher. Isso deve ter enviado no privado. Posso? Isso, Anela, por favor, se você puder
Então, a gente tem vários tipos de ingredientes ativos e hormônios desses animais, né? Alguns deles, a gente tem os mesmos receptores do que a gente tem para outros hormônios que desencadeiam aí, a gente sabe que os receptores que ligam os hormônios desencadeiam aí mensagens de segundo mensageiro em várias vias metabólicas, tá? Que podem levar aí a consequências drásticas à saúde da mulher. A gente tem, por exemplo, né, alguns hormônios afetando a secreção de leptina, a gente tem estudos sobre isso, em mulheres com obesidade. A pergunta foi sobre o que mesmo, hein? Era hormônios e tinha alguma associação? Não lembro. Se o hormônio que é injetado em animais, né, podem afetar a saúde da mulher. Olha, aí eu não posso afirmar categoricamente, porque vai depender do hormônio, da quantidade injetada e da quantidade de alimento consumido, né? Então, assim, mas obviamente que a gente tem que ter um controle, principalmente em nível de Ministério da Agricultura e de vigilância, né? Dessas quantidades aí. A gente sabe que o Brasil, tanto para agrotóxicos quanto para aditivos químicos, hormônios na produção de alimentos, né, ele tem uma legislação que precisa muito melhorar. Né, ainda está muito a serviço das multinacionais, não tem a menor dúvida disso, e das grandes indústrias produtoras de agrotóxicos. Então, a gente tem que ter sempre um cuidado redobrado, infelizmente, quando a gente fala em alimentos no Brasil. Né? Infelizmente, não dá para responder essa questão, mas, obviamente, que a presença de hormônios de forma acima do padrão recomendado, né? Dependendo dessa concentração consumida, pode e vai afetar a saúde da mulher. Sobretudo aqueles relacionados a tireoidite, hipotireoidismo, a obesidade, né, a infertilidade, a hormônios sexuais. Então, a gente tem alguns hormônios mais afetados do que outros. Eu não sei se eu respondi ou não. Eu acho que sim. Eu também sempre gosto de falar uma coisa, né, Manuela, que assim, que quando a gente fala até do uso de agrotóxicos, muitas vezes as pessoas elas ficam restritas a falar no consumo de frutas, legumes e verduras. Procura fruta, legumes e verduras orgânicos, evite, né, o consumo de agrotóxicos. Enquanto elas esquecem que esses animais eles se alimentam de rações riquíssimas em agrotóxicos, porque são rações à base de milho, à base de soja, né? Isso. Então, quando a gente consome também esses animais, leite, carnes, a gente também consome agrotóxicos, né? E os agrotóxicos, eles agem como disruptores endócrinos. Isso. Então, acho que ela fez uma pergunta sobre hormônios, né? Mas a gente expande aí, eu acho que para os agrotóxicos também, presente nos animais, né? Eu acho que a gente consome mais do que hormônios ainda. Por quê? Reforçando, não está em frutas, legumes e verduras, vai estar nos animais que consumiram, tá? A gente tem os POPs que ficam 30 anos nos tecidos, imagina vocês. Então, e a gente tem a pulverização aérea de agrotóxicos, então a gente consegue atingir aí plantações que nem eram para ser atingidas, a gente consegue atingir pátio da escola, porque que não vai atingir plantação? E mais do que isso, matéria-prima industrializada, que tem essa carga de agrotóxicos, carrega agrotóxicos. Tem um estudo recente publicado pelo IDEC que mostra, assim, a concentração acima do recomendado de agrotóxicos em vários produtos industrializados. Aí tinha lá, vou falar em marca, tá? Porque me chocou, porque eu vi lá geleia Turma da Mônica, que é coisa mais inofensiva, eu compraria para o meu filho geleia Turma da Mônica, com nível acima de agrotóxicos. Então, assim, efetivamente, a gente tem que olhar para isso tudo e saber que as plantações transgênicas levam uma carga maior de agrotóxicos, quer seja a soja, quer seja o milho, o algodão, que a gente não faz consumo mais também, e que os alimentos industrializados têm essa base, soja, milho. Né? Então, quando Exatamente. A gente é pior, né? Porque tem o agrotóxico, tem o sódio, enfim. E chega-se a temperaturas inimagináveis, né? Porque a gente chega aí na nossa cozinha e a gente consegue misturar isso tudo de ruim e consumir nos alimentos processados e ultraprocessados. Se deixar, eu vou ficar falando. Eu e você, já me avisaram aqui que temos 5 minutos. Alguém perguntou aqui, eu gostaria de saber se brócolis, repolho são alimentos e alimentos do tipo são indicados para fertilidade feminina. As crucíferas, né, que ela está falando. Isso. Sim, as crucíferas, elas têm ali uma recomendação ampla e tem uma função principalmente na produção de alguns hormônios sexuais, sim,
né? Mas a gente tem estudos só com animais experimentais. A gente não tem ensaios clínicos com humanos, né? Então, só repetindo aqui uma coisa muito importante. O nutricionista, ele só deve fazer recomendação e prescrição dietética, né, do que está instituído como recomendação. E o que está instituído como recomendação? Começam com os estudos, né, estudos experimentais, ensaios clínicos controlados com humanos, estudos epidemiológicos, observacionais, follow-ups, etc. A gente parte disso para meta-análise e revisões sistemáticas, disso a gente parte para os guidelines, para as recomendações e aplicação na população. Então, quando a gente está no primeiro estágio ainda, com estudo experimental, a gente não pode usar isso como uma recomendação. A gente não pode. A gente pode e deve incluir as crucíferas de nossa alimentação como parte de uma alimentação saudável, como uma fonte de polifenóis, como uma fonte de antioxidantes e outras coisas mais, fibras, enfim. Mas não como uma recomendação específica, porque não temos estudos suficientes para isso. Tá? Maravilha. E ela perguntou também se a canela é mesmo abortiva. Isso aí foi realmente uma questão, né, que até o próprio Comitê de Ética, quando a gente submeteu aí o projeto, porque abarcava aí outros estágios de vida da mulher, colocou, mas a gente não tem comprovação que a canela, em níveis dietéticos de 2 gramas, a gente pode considerar um nível dietético, tenha essa ação, tá? Então, a gente tem até estudos que mostram que até 5 gramas ela não causaria nenhum efeito adverso, mas efetivamente o impacto sobre essa questão aí da gestação, a gente não tem comprovação alguma disso, tá? Maravilha. Acho que agora eu falei todas. Manuela, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, pode ficar na sala. Hoje a gente segue direto no mesmo link, não precisam sair. A organização já colocou ali o link da presença dessa primeira palestra. E a gente segue, então, dando continuidade à nossa tarde com a palestra do professor Fernando Lamarca. A professora Fernanda